pode perguntar. Assalamu alaikum, Sher. Eu gostaria que o Sher falasse sobre Tayammum, que eu cheguei atrasada. Ah, sim. Então, Tayammum, primeiro tem que explicar o que é Tayammum. Tayammum é uma ablução, na verdade, ablução simbólica, que é feita nos casos de doença, quando a pessoa não pode tocar com a água, ou não tem disponibilidade de água. Nesses casos, a pessoa pode fazer tayammum, pode fazer ablução simbólica, simbolicamente pode fazer. Nesse caso, ele pode passar mãos na terra, no pó, algum lugar onde tiver a terra, onde tiver areia, onde tiver pó, e depois Na parede pode? pode na parede também, sem problema. Pode passar na Sim. parede e depois, se tiver alguma areia, algum pó, assim, deixar assim, a areia ou pó cair, e depois passar mãos no rosto e passar mãos no braço, assim. Essas mãos que você tocou na terra. Isso é uma forma, quando você, por exemplo, às vezes a pessoa é doente ou está gripado e não pode muito tocar com água fria, alguma coisa assim, ou não tem água, às vezes, água que, às vezes, nos países onde a falta de água, às vezes, a água é muito valiosa, né? As pessoas têm que viajar, têm que fazer muita distância para pegar água para beber, muito menos para fazer lavagem ou para outras coisas. Então, nesses casos, casos excepcionais, nesses casos, a pessoa pode fazer a ablução simbólica, mas isso não deve se tornar como uma coisa costume. Mas a gente vai falar isso também nas próximas aulas. Nós vamos falar com base dos ditos do Santo Profeta, né? Porque é importante que o que a gente está aprendendo aqui é que tudo que nós falamos aqui é com base da palavra do Santo Profeta. Nós não falamos já, Não, ele falou assim, ou eu falo assim, ou eu ouvi assim, eu estudei assim. Porque muitas coisas são diferentes de um grupo para o outro e muitas coisas diferem. Então, tudo que nós temos que aprender é com a palavra do Deus Todo-Poderoso, em primeiro lugar, que é o Sagrado Alcorão, e depois a palavra do Santo Profeta, que é os hadith, né? Do dito do Santo Profeta. Mais uma pergunta, então. Eu tive Covid, né? Eu tive um problema no pulmão. Eu não posso tomar água gelada nem fresca. A minha água tem que ser passada um pouquinho porque eu estou Então, com problema pulmonar. base, uma regra geral que o Islã dá para todos os seus todos os mandamentos, todos os ensinamentos é que a saúde humana é em primeiro lugar. Todos os outros Então, mandamentos vêm depois. Então, no caso, é justamente por isso que eu falei que no caso, quando falta água e quando tem problema de saúde, isso pode ser qualquer um. Na minha cabeça veio gripe, eu então, falei do gripe. Mas pode ser essa doença também, pode ser qualquer problema em que possa prejudicar a saúde humana. Nesse caso, eu sim. posso simular, Isso. bater mão na parede, Isso. né? 3 vezes isso, Isso. 3 vezes. Você vai Ou uma bater vez mãos só. na parede, simbolicamente, simular, e depois você vai, se tiver alguma coisa por aí, você lavar e depois passar mão, não lavar, tipo, enxergar assim. E depois passar mão em cima do rosto 3 vezes e depois nos braços, primeiro braço direito até o cotovelo e depois esquerdo, entendeu? E assim você faz simbolicamente a tayammum, que é uma forma de fazer a ablução, na verdade, simbolicamente, fazer limpeza do corpo, entendeu? Jazakallah, Barakallahu fique. Amém, jazakallah. Meu Obrigado. filho querido, obrigado. Que ela facilite nessa vida e na outra. Amém, amém, obrigado. Gisele, pode fazer pergunta. Você comentou que nós devemos estar orando na direção correta. Eu nunca sei se eu estou orando na direção correta. Você nunca sabe? Como que eu vou saber a direção correta? Então, hoje em dia,
essa pergunta ou esse problema resolveu por causa de, graças à internet, graças à tecnologia, né? Então, para saber a Qibla, para saber qual é a direção correta para fazer oração, já temos vários aplicativos, vários sites que nos informam qual é a direção correta. Por exemplo, se eu vou para um hotel, se eu vou para outra cidade, se eu estou no carro, eu basta abrir o aplicativo, basta abrir o site e ele já mostra que a Qibla fica no seu lado esquerdo, no seu lado direito. Aí você vira para aquele lado e faz oração. Então, hoje em dia, facilitou muito a vida, graças à internet e à tecnologia. Você pode fazer através do internet, tá bom? Muito obrigada. Deixa eu te fazer uma pergunta. Salam aleikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eu queria saber o seguinte, quando a gente faz wudu, a gente faz com água pura ou pode usar sabonete? Ah, é verdade. Você me tinha feito essa pergunta, eu ia ler esses comentários aqui. Eu tinha lido, mas não tinha esquecido. Só queria ler no final. Então, a água tem que ser pura, tem que ser limpa, mas sabonete serve para quê? Para limpar, para apurar, para fazer pureza. Então, para limpar, você está usando água para limpar. Então, sabonete também serve para limpar o corpo, para limpar, para lavar. Então, não tem nenhum problema de usar sabonete para limpar o corpo, para usar junto com a água. Isso não deixa de ser puro. Ou não fica impuro por causa de sabonete. Na verdade, fica puro, né? Fica limpo ainda mais. Então, você pode usar sabonete. Na verdade, devo usar sabonete, porque sabonete hoje em dia lava todas as bactérias, né? Então, deve lavar com sabonete, né? Hoje em dia, até por causa desse Covid, as pessoas, os médicos já obrigaram as pessoas até lavar os braços até cotovelos com sabonete e tudo mais, né? Mas o Islã já tinha falado, como falei na aula, que isso já há 14 séculos atrás, que deve ser a prática do ser humano, do muçulmano, lavar isso para proteger, né? Por exemplo, hoje em dia, se os médicos falam, não falam para os pacientes do Covid, falam para todo mundo, para se proteger. Então, o Islã também fala isso, para se proteger, para limpar. Não é só o corpo, como eu falei, mas também para se proteger de qualquer doença, qualquer problema de saúde. Por exemplo, limpando o nariz, você levanta a água e limpa o nariz, já faz a limpeza do nariz. E até, como eu citei aqui o exemplo do próprio médico que falou que isso ajuda a proteger do gripe. Só uma curiosidade, o nome daquele graveto que eles usam para escovar o dente, qual que é o nome? O nome daquilo é miswak. Miswak? Isso. Que era usado, né? Que as pessoas usam para limpar. Por exemplo, eu gostava muito. Aqui não tem muito aqui, né? Você já tentei achar, não acho. Mas no Paquistão, por exemplo, você nem precisava comprar, né? Você está na rua e você pega um ramo de qualquer árvore, quebra e coloca na boca e pronto, você limpa os dentes. Porque são árvores que são sugeridos para fazer isso, entendeu? Não é qualquer árvore, entendeu? Então, é uma árvore específica, então. Isso. Tá. Mas são com tanta frequência, né, que você nem precisa ficar procurando, né? Tem lá na rua todas essas árvores e são muito bons para os dentes, para limpar, para manter limpo e para fortalecer os dentes, né? Isso, é porque eu ouvi que tem bastante propriedade medicinal no graveto, por isso que eu estava atrás. Isso. Tá bom, muito obrigada. Nada. O Jado comentou que também lembro de ler que também é bom evitar comer alho antes de oração, exatamente. É importante porque assim você pode prejudicar às vezes. E às vezes, se alguém está cheirando mal, fica difícil você concentrar na sua oração, entendeu? Então, por isso, o Islã enfatizou muito para fazer essa limpeza corporal. Da boca, muito importante boca, né? Porque você fica recitando, você fica falando, você não fica calado, você fica recitando e tudo mais.
e isso pode gerar cheiros, né? E quando é um evento em que tem várias pessoas, aí você pode ter mais problemas dos cheiros e do incômodo. Por isso, deve prestar mais atenção nisso. Por isso, o Santo Profeta disse que foi tanta vez foi falado sobre a miswak, sobre a limpeza da boca, de escovar os dentes, que até eu impressionei, né? Fiquem com Deus, então. Assalamu alaikum warahmatullahi, que a paz de Deus esteja sobre vocês.